Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Um grande abraço, muito axé para você. Depende na hora que você está vendo esse vídeo, né? Eu quero assim agradecer a todos que estão dividindo o vídeo, multiplicando esses vídeos, que estão convidando as pessoas a assistirem esses vídeos, né? Muito obrigado a todos vocês que estão vendo a gente no YouTube, que estão vendo a gente no Facebook, que estão vendo no Instagram, no Telegram, tá? Muito obrigado mesmo. E vamos assim continuar fazendo vídeo. Eu quero me desculpar que realmente esse vídeo eu demorei mais tempo, né? O primeiro já faz um mês, ou faz um mês hoje, que a gente fez o último vídeo, que foi sobre suicídio. E hoje nós vamos falar sobre qual é os nossos maiores medos. Como eu falei para vocês, eu tenho uma listinha que eu estou seguindo até 77 assuntos, né? Para depois a gente trabalhar de uma forma um pouco mais detalhada tudo, porque realmente em 10 minutos, 15 minutos, 7 minutos, não dá para a gente falar profundamente sobre todos os assuntos, né? Mas dá para a gente dar uma pincelada. E o assunto de hoje, quais são os nossos maiores medos, é interessante porque, assim, espiritualmente falando, a sensação do medo, ela é uma sensação que todos nós sabemos que ela vem desde os nossos ancestrais, lá atrás, né? E ela que talvez tenha nos mantido vivo. Por quê? Porque o medo faz com que a gente desacelere, faz com que a gente fale, opa, tô sentindo alguma coisa, né? Então se preocupe, preste mais atenção. Então o medo ele tem essa vantagem, eu diria, de fazer com que nós paremos para dar uma olhadinha nas coisas antes de sair fazendo tudo a bancarrota, tá? Então o medo ele tem um lado muito bom, que é um de reflexão, tá? Porém, é lógico que quando o medo ele se torna excessivo, aquele medo que te para, aquele medo que vira fobia, né? Porque o medo às vezes ele não tem uma razão muito material, tá? Tem gente que tem medo, eu tenho medo de fogo à noite, né? Eu tenho medo de fogueira de São João, então às vezes tem traumas atrás do medo e que faz com que o medo se transforme numa coisa muito real para aquela pessoa, muito concreta, né? Eu, por exemplo, tenho pavor de aranha, tenho pavor de cobra, né? Mas assim, eu convivo, eu não vou ficar paralisado diante disso, eu tento agir de uma forma para poder resolver aquele problema. Então, o medo, quando ele te dá aquele start, aquela parada, mas você resolve o problema e continua jogando, tá? Continua fazendo o que você tem que fazer. Agora, quando o medo ele para você de uma forma que você não consegue tocar a sua vida, quando ele vira uma fobia mesmo, né? Tem pessoas que têm pavor a gente, não sai de casa. Tem pessoas que têm pavor mesmo a bicho, aos animais domésticos, gato, cachorro. Tem pessoas que têm pavor a bichos peçonhentos. Então, assim, nesse caso, quando o medo é excessivo, então realmente tem que se buscar um tratamento, tem que se buscar um atendimento psicológico, tem que se buscar até um atendimento espiritual também. Por quê? Tá? Porque, olha bem, eu tenho visto no meu trabalho, nesses longos anos, que o medo, o mundo espiritual, se você abre uma porta, tá? E essa porta tá meio sem guarda, tá meio sem alguém cuidando, né? Então ela pode entrar qualquer pessoa, pode entrar qualquer energia. Então normalmente, se você tá com medo, se você tá com a energia negativa, se você tá assustado, então você vai ter espíritos brincalhões, espíritos zombeteiros que vão olhar naquela coisa e falar, oba, vamos fazer festa ali. Então ele aumenta esse teu medo, ele aumenta essa tua ansiedade, ele aumenta essa tua, como é que eu vou dizer assim, essa tua angústia, né? Então assim, o que era só medo passa a ser um monte de coisa, tá? E um monte de coisa negativa, tá? Então eu acho muito importante que a gente, todos nós, cada um, né, na sua religião, vá buscar o seu apoio espiritual, porque o mundo espiritual, gente, eu considero ele como uma vassoura, sabe? Muitas vezes quando você vai fazer uma oração dentro de uma igreja, mesmo que você está lá, só você, Deus e os anjos,
né? Ou quando você vai dentro de um culto, você vai numa igreja evangélica, ou você vai ao terreiro de Umbanda, ou você vai ao terreiro de Candomblé, ou você vai a um mosteiro budista, ou a messiânica, enfim, qualquer lugar em que você se sinta conectado ao sagrado, então ele purifica, ele limpa um pouco essa sua aura, porque nós catamos coisa todo dia, toda hora, nós somos uma verdadeira esponja, tá? Só que então o que a gente faz? No final do dia, quando você está cheio de poeira, você vai, toma um banho e limpa o corpo, tá? Então, nos centros, nos lugares espirituais, você toma um banho de energia e limpa a alma, tá? Então, por isso que eu acho muito importante. Então, quem gosta de meditar, faça sua meditação. Quem gosta de orar, faça sua oração. Quem puder ir à igreja, vá à igreja, tá? Não vá à igreja por causa das pessoas, para se aparecer, por causa do padre, não vai em lugar nenhum por causa disso, tá? Nem no terreiro, nem na casa de candomblé, nem no budismo, lugar nenhum por causa disso. Vá porque você quer se conectar ao sagrado. Vá porque você quer buscar uma energia para restabelecer a sua energia. E dentro da Umbanda, além das orações, além do passe, além de você acender a vela para o teu orixá, nós temos os banhos, como eu já falei, acho que no segundo vídeo, né? Então nós temos os banhos de alecrim, arruda, guiné, folha de manga, folha de abacate, comigo ninguém pode, deixa eu ver qual mais, afavaca. Então você tem um banho de manjericão, você tem um banho de diversas ervas, que elas também auxiliam nessa reposição de energia, tá? E nessa troca, né? Nessa limpeza de energia, porque na verdade o que você faz é você limpa e troca, tira a energia ruim, traz energia boa. O passe, o mahikari, o churei, o reiki, também tem toda essa função de fazer essa troca de energia. Então nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a gente se prende em um medo, que o medo é algo passageiro, é algo, parece que se você olhar bem, ele não tem muita racionalidade, tá? Eu acho que o medo não tem muita racionalidade, mas ao mesmo tempo, se você deixar ele enraizar em você, aí ele se torna um problema, tá? Então, todo mundo tem medo, gente. Eu não conhecia até hoje, é lógico. Dizem a literatura psicológica que o psicopata não tem medo, que tem algumas pessoas que não têm medo, né? Dizem, mas eu acho que a alma, ela está sempre em processo de renovação, em processo de reconstrução. Então, o medo faz parte do crescimento, faz parte das sensações, né? Assim como o amor, o ódio, a raiva. Então, o medo é uma das partes de sensações que o ser humano tem, é uma parte instintiva que você tem. Então, às vezes, quando você tem medo, você ataca, às vezes você recua demais. Então, ele faz parte de você. O que ele não pode fazer é controlar você, tá? É você ficar assim, com tanto medo de ir trabalhar e não sair da cama, tá? Com tanto medo de tomar uma atitude e não tomar nenhuma, e as coisas piorarem mais na tua vida. Então, muitas vezes, eu digo para você, faça o que tem que fazer, não tenha medo. Mas e se eu errar? Se você errar, faz de novo. Nós estamos aqui para aprender. Gente, nesses 60 anos de trabalho, eu vou falar para vocês que eu já errei tanto, eu confundi muita coisa, né? Eu vi assim várias coisas que, puxa, eu gostaria de fazer diferente, né? Mas o que eu faço? Eu tento aprender todo dia. Eu acho que o grande segredo para você vencer o medo não é apenas não ter medo do medo, né? É encarar o medo, é ter coragem, é enfrentar as situações e dizer, bom, eu estou aqui, vamos embora. Então, qual a melhor maneira que eu tenho de fazer? Eu sempre, quando eu tenho, por exemplo, provas, quando eu tenho coisas assim que eu acho muito difícil, eu sempre oro e eu sempre chamo mesmo os orixás. Senhor, te proteja, os orixás me ajudem, né? Por quê? Porque, de certa forma, a minha parte eu tenho que fazer. A minha parte eu tenho que ir atrás.
Não adianta eu ficar com medo de, vamos dizer assim, de fazer alguma coisa, se aquela coisa vai mudar alguma coisa na minha vida, vai me proteger de algum... Então, eu tenho que pensar em tudo e tenho que fazer. Ah, mas e se não der certo? Não deu, vamos fazer outro, vamos tentar de novo. Eu acho que as pessoas têm tanto medo de errar, que elas acabam como é que eu vou dizer assim, se perdendo, tá? Elas acabam, tem tanto medo de errar que elas acabam não fazendo nada, tá? Então elas têm medo de errar no relacionamento, ela tem medo de errar na escola, tem medo de errar no trabalho, tem medo de errar na vida, tá? E às vezes a vida não tem muito certo e errado. Às vezes enfrentar as coisas da melhor maneira que você pode. Se você não pode enfrentar de outras coisas, de outra forma, como é que você vai enfrentar? Então, às vezes a gente fica procurando muita fórmula mágica e descobre que a fórmula mágica não existe. A fórmula mágica, na verdade, é a fé, é a confiança, é tudo que você produz, é o teu trabalho. Essa é a fórmula mágica. Então, o relacionamento, às vezes tem pessoas que falam, ai meu Deus, eu queria tanto que o meu relacionamento fosse diferente, mas por que você não faz ele diferente? Por que você não busca essa melhora? Ah, mas é o outro. Então, às vezes a gente tem tanto medo que joga a culpa em todo mundo, menos na gente, a gente não assume os nossos próprios erros. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado, porque vou voltar a insistir, tá? O mundo espiritual, ele é muito reflexo de nossas verdades, muito reflexo do que nós fazemos em nossa vida. Se nós vivemos uma mentira, ela vai ser uma mentira. Se nós vivemos com medo, ele vai refletir esse medo, mas ele está para nos ajudar. Então, para nos ajudar, nós temos que ter coragem de mudar. Esses dias eu li, faz muito tempo, né, um poema que inclusive está num dos meus livros, né, que ele diz assim: você quer mudar a vida, mas não muda, está indo sempre pelo mesmo caminho. Você quer mudar, mas não muda de roupa, você não muda de cabeça. Como é que você quer que realmente a vida seja melhor, se você não busca fazer o melhor? Você está fazendo os mesmos erros, cometendo as mesmas... Eu acho que é de Fernando Pessoa, se não me engano. Então você está caminhando pelo mesmo caminho, fazendo as mesmas coisas. Como é que você quer resultado diferente? Não tem como, né? Eu brigo às vezes com meus clientes que assim, às vezes a gente faz um trabalho com um guia, depois não deu certo, eu digo, olha, então vamos tentar com outro guia, vamos tentar outro trabalho, vamos tentar outra forma. Então a gente tem que buscar as mudanças. Tem coisa que não tem jeito, não dá para fazer, temos que esperar o tempo para poder realmente ser feita. Então eu diria assim, respeite o teu medo, respeite ele de uma forma consciente, respeite ele de uma forma tranquila, porém não deixe ele te dominar. Nada, gente, que nos domina é bom. A raiva é bom, o ódio é bom, nada que faz com que você perca a consciência. Então, o medo não é bom, tá? Então, nada que você perca a consciência de você mesmo, das suas razões, é positivo, ok? Então, por isso eu diria para vocês assim, não tenha medo da vida, tá? Não tenha medo de viver, de fazer as suas coisas. Um grande abraço, muito axé a todos vocês. Um beijo no coração, uma excelente semana.